Fala pessoal, meu nome é Guilherme Castan e nesse vídeo a gente vai falar sobre estoicismo nos investimentos. E para contextualizar, imagina que você esteja andando numa floresta que acabou de receber uma tempestade muito forte. Em algumas árvores você vê tudo destruído, raízes à torta e à direito, enquanto em outras você consegue ver raízes sustentadas, fortes, que enfrentaram aquela chuva e passaram por cima dela com bastante resiliência. E essa é a premissa principal da conversa de hoje, o estoicismo. Porque, na verdade, os investimentos, a gente enfrenta diversas tempestades. Nem sempre os dias são ensolarados e simples de se passarem. O mercado é feito de tempestades, a economia mundial é feita de crises, e é isso que molda a vida de um investidor. Cheia de imprevistos, cheia de momentos onde não se tem o que fazer e não se tem como controlar aquilo? A maioria das pessoas acham que elas são porque são assim, Deus fez, síndrome de Gabriela. Ou são muito frágeis, quebram muito simplesmente com qualquer pressão, e outras são aquelas rígidas, brutas, até demais. E nessa premissa, é comum que as pessoas entram nessa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Não necessariamente. Com esse vídeo, a gente vai falar sobre um conceito chamado o antifrágil, que é o meio termo entre a pessoa que é frágil e a pessoa que é resistente até demais, inflexível muitas das vezes. Esse conceito, chamado o antifrágil, foi criado pelo filósofo e matemático Nassim Taleb. Ele escreveu esse livro, denominou o próprio de um antifrágil, que virou uma espécie de guia e modelo para a gente seguir e passar por esses momentos imprevisíveis. E uma nota: não necessariamente você precisa ler esse livro para participar desse vídeo. O que você precisa fazer agora é entender que momentos de imprevisibilidade vão existir. Crises, incertezas e eventos que você não controla vão afetar os seus investimentos. Mas com um bom planejamento, você conseguirá atingir os seus objetivos. Não importando o caminho tortuoso que você passar, o final, ou seja, o fim, o objetivo final vai ser alcançado. E esse é o conceito inicial da antifragilidade no que eu, Guilherme, estou trazendo aqui para vocês. Um conceito inicial é que para os estoicos, aqueles que têm uma mentalidade de resiliência, a adversidade não é algo para ser temido, mas uma oportunidade de fortalecer o nosso caráter e entender aonde podemos evoluir. Da mesma forma, para Taleb, o caos não é um inimigo, mas sim uma oportunidade que a gente tem de rever os nossos atos, de rever se aquilo que a gente se preparou está condizente com aquilo que a gente esperava. É na hora da dor que a gente vê quem está do nosso lado, não é mesmo? Vamos entender na prática o perfil de 3 tipos de investidores e você tenta se colocar em algum deles. E por último, vai ser a nosso norte. O primeiro, ele trata de um investidor que aloca todo o seu dinheiro em um único ativo, centralizando todo o seu capital, investindo em oportunidades inesquecíveis ditas pelo mercado. Esse é o primeiro tipo de investidor. O segundo tipo de investidor já é aquele investidor que descentraliza mais os seus investimentos. Ele tem uma carteira diversificada, alocando em posições seguras e bem investidas, mas não tem nenhum caixa, não tem nenhuma reserva de emergência, tanto uma reserva de emergência interna quanto externa. Você pode ter uma reserva para um problema pessoal seu, quanto para fatores externos a você, como precisar se mudar de país, mudar de estado, sei lá, coisas externas que a gente possa trazer aí. Então ele não tem esse tipo de reserva, muito menos de oportunidade, que são quando os momentos do mercado estão irracionais. Ele já tem um segundo nível, mas ele ainda não tem tudo que é necessário para um bom investidor. Já agora o terceiro, a gente está falando de alguém que tem a carteira descentralizada, que faz ali uma boa diversificação dos ativos, não concentra seus ativos e também apresenta uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade. Esse investidor, ele está mais preparado e mais estoicamente antifrágil
como dizia Nassim Taleb, para passar pelos momentos de turbulência. A gente não sabe do dia do amanhã, então a gente tem que se preparar para possíveis intempéries que vão acontecer no nosso dia a dia. Agora a gente precisa criar uma mentalidade antifrágil. O primeiro tópico para você criar uma mentalidade antifrágil é aceitar a incerteza. Pense que você não é dono do mercado. Às vezes a gente começa a estudar e acha que é muito inteligente, que tem a capacidade de prever o mercado, mas não. A gente está vendo aí uma descorrelação geopolítica e macroeconômica do Bitcoin desde 2025 e 2024 ali. Então, a gente não tem certeza de nada. Então, faça o exercício, pegue um papel, escreva 3 possíveis cenários que possam acontecer e o que pode acontecer na sua carteira quando esses cenários vierem a acontecer e como você vai pensar sobre eles. Você está antecipando previsões futuras e isso permite que você já trabalhe a sua mente. Se possível, anote em algum lugar como você vai reagir e você consegue estar ali se precavendo de possíveis soluções, entendendo que você não tem controle e já simulando a sua mente para esses momentos. Agora, um segundo momento, tente controlar suas emoções, pânico e a ganância. Esses 2 tópicos são essenciais ali para o investidor que está começando. Imagina que você vê a sua carteira valorizando, 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 valorizando. Olhe e veja se você não fica mais ganancioso com aquilo, se você não fica tentando adivinhar novos picos e altas, tentando fazer dinheiro à torta e à direito. Agora, na perda, no pânico, veja como você reage, se você foge da sua estratégia. A gente vai determinar uma estratégia aqui e imagina que a sua carteira tem um cenário negativo. Faça esse pensamento. O que você faria? Escreva isso. Escreva. Isso é também uma antecipação daquilo que você pode vir a sofrer lá na frente. Então, treine para que a sua mentalidade se fortaleça nesses cenários de crises com pequenas doses homeopáticas de possíveis correlações de situações que possam acontecer. Em terceiro, tente se expor ao desconforto de forma controlada. É muito importante que você comece a tentar se aproximar de ativos de mais riscos, dependendo do seu perfil. Se você for um perfil muito conservador, esse é um tópico principal para você. Tente colocar uma pequena parte do seu capital nesses ativos, porque até mesmo na renda fixa você pode passar por momentos de turbulência. Então, ao colocar o seu capital na prática em ativos mais voláteis, botar ali de 5, 7, 10% do seu capital, você já começa a entender melhor como é que a sua mente funciona vendo aquela oscilação. Sendo que ali a gente vai estar falando de um capital baixo, pequeno em comparação ao seu capital total. Então, ali você já começa a entender melhor o seu corpo e a como reagir quando acontecer essas situações no seu capital principal. E por último aqui desse vídeo, a gente vai falar sobre a estratégia de balanceamento de carteiras. Eu vou ter um vídeo só para falar sobre ele. Então, a gente vai falar aqui sobre o balanceamento de carteira no que tange a gente colocar de formas descentralizadas o nosso capital em ativos de menor risco, compensando perdas e ganhos. Como assim, Guilherme? A gente vai trabalhar numa premissa de que quando determinados tipos de ativos estiverem supervalorizados, a gente vai investir naqueles que estiverem subvalorizados. Assim, equiparando um ao outro e fazendo com que a carteira sempre tenda a crescer. Porque percebe que quanto maior a queda, maior é o potencial de retorno daquilo que caiu. Então, se eu tenho um ativo que está ali desvalorizando e outro que está valorizando, eu vou investir nesse que está subvalorizado para que ele acumule um percentual da minha carteira e fique equalizado com aqueles que estão se valorizando. E aí, no momento em que esse ativo subvalorizar, a gente vai colher os frutos daquele balanceamento que a gente fez lá atrás. Então, na prática, é você também não só pensar
mentalmente que você é forte. Na prática, é você tomar medidas para que isso se concretize, para que você realmente se torne antifrágil. Porque no fim, a verdadeira liberdade financeira não vem da gente controlar tudo, mas sim da gente se fortalecer junto com o mundo. E a verdade é que o mundo sempre vai parecer incerto. Sempre vai aparecer cisnes negros, mares azuis, eventos raros, imprevisíveis que a gente não tem como controlar, mas que tenham grandes impactos na nossa vida. E o que vai determinar o sucesso não é a sua capacidade de prever tudo, mas sim a sua capacidade de se preparar para ele. E é exatamente isso que eu tento trazer aqui para vocês. Construir uma mentalidade de equilíbrio emocional dos estoicos, principalmente, com uma estratégia prática para que você se torne um antifrágil e consiga que os seus retornos em seus investimentos te tragam felicidade. Então a gente tem que sempre olhar para o objetivo. Para trazer um exemplo prático, vamos olhar aqui umas histórias reais do mercado. Em 2008, a gente teve uma crise chamada crise de 2008 ou crise do subprime. O mercado imobiliário americano parecia inabalável. Parecia que todo mundo ali ia ganhar dinheiro fácil com ele. Os governos todos acreditavam e os preços subiam. Só que a bolha estourou. Nem sempre tudo aquilo que estava sendo precificado era real. Muitas pessoas perderam as casas, bancos ruíram e muitas pessoas foram mandadas para a rua. A maioria foi antifrágil, até mesmo por o cenário que ela vivia. Mas algumas pessoas, como Warren Buffett, por exemplo, viram um cenário de oportunidade, tiveram uma calma estoica. Enquanto o mundo via desespero, Warren Buffett comprava ações de empresas sólidas a preço de banana. É a famosa frase dele: compre aos sons de canhões e venda ao som dos violinos. E essa é a mentalidade. Enquanto todo mundo está ali jogando no lixo, se desfazendo de oportunidades, você vai lá e compra. Na pandemia, a gente teve outro cenário assim também. Eu brinco que se eu tivesse uma condição melhor, eu ia comprar muito mais do que eu comprei. Então, essa é o pretexto da mentalidade estoica. É você fazer aquilo que é o correto e o que você está preparado para aqueles momentos de crise. Comprar empresas boas a preço de banana é um momento desse. Nem sempre, só porque está caindo na bolsa de valores, condizente com o valor daquela empresa. Então a gente tem que separar o valor intrínseco do valor que a gente está vendo lá na tela. Nem sempre o que está na tela condiz com a realidade. Se a gente pega um investimento, uma casa que vale 1 milhão e 1.000 cotas dessa casa por 1 milhão de reais, então a gente tem 1 milhão por 1 milhão, a gente vai ter ali R$ 1 por cota. Se no mercado todas as casas começarem a ser vendidas a 50 centavos, poxa, é uma oportunidade. Aquela casa vale 1 milhão, só que todo mundo está vendendo porque precisa de dinheiro, mas aquela casa vale 1 milhão, R$ 1 por cota. E você está pagando 50 porque as pessoas estão passando por necessidade e você está comprando. Então é isso que é o principal conceito de uma mentalidade estoica, de uma mentalidade que prevê oportunidades, que sempre espera o melhor. Então, mesmo em momentos de dificuldade, a pessoa estoica está aprendendo. Bom, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele com muito carinho e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre a mentalidade estoica, que vai corroborar todas as minhas ações aqui no canal. Até o próximo vídeo.